Fala aí galera, beleza? Bom, tô colocando um vídeo aqui extraordinário, né? Esta semana aqui não era para estar postando mais vídeo nenhum, mas eu conversei com o Lucas, né? Eu vi que ia sair um vídeo no canal dele lá falando sobre o assunto e eu quis também passar aqui a minha percepção, falar um pouquinho de algumas coisas que estão rolando, né? Uma coisa muito importante, dá aquela força, se inscreve aí no canal para a gente poder ter esses bate-papos aqui fora de Auto Super, coisas que não sejam especificamente carro. Vou falar de um assunto muito sério aqui para vocês. Eu recebi várias, assim, não foi tipo uma, duas, três mensagens. Eu recebi algumas mensagens falando sobre que, putz, esse negócio de criar canal acabou a parceria, que a Auto Super tá acabando, que isso, que aquilo. E, cara, isso me deixa profundamente chateado. Essas especulações que a galera faz. Por quê? Por que isso me deixa chateado? Porque a gente já conversou sobre isso no canal, a gente já falou sobre essa situação, né? Sobre a história da Auto Super, mas parece que o pessoal deixou um pouquinho de lado, um pouco da história da Auto Super. E eu vou falar um pouquinho da minha história, né? Da minha história e da onde que surgiram as coisas e como que eu vim parar no YouTube, né? Eu comecei minha vida sendo analista financeiro, né? Eu trabalhei sempre na área financeira, né? Eu fiz auditoria de recuperação de lucro. Depois eu trabalhei na área financeira em duas grandes multinacionais. Aí eu trabalhei 3 anos praticamente sem férias. Um dia eu joguei tudo pro alto, que eu não aguentava mais a cobrança, não aguentava mais ter horário para chegar no escritório. Ter horário assim, entre aspas, eu chegava tipo 9h10 e isso era considerado um atraso, eu tinha que estar até as 9. E eu não tinha nenhuma obrigação às 9 horas da manhã. Várias coisas me chatearam na vida profissional, né? Tipo, isso era considerado atraso, mas eu tinha um banco de horas extras que ninguém falava nada, né? A empresa não te pagava, mas também fazia uma vista grossa em relação a isso. E eu cansei dessa vida, eu fiquei 3 anos praticamente sem férias, eu tirei férias entre Natal e Ano Novo, eu lembro. Cara, meu chefe na época ficou bicudão comigo, ficou assim, sabe, do tipo, não acredito que você vai tirar férias agora, eu vou ter que colocar alguém para fazer a parte do que você faz, que eu fazia o fechamento, né, da tesouraria corporativa na época, da empresa que eu trabalhava. E daí, chutei o balde. Cara, daí tava conversando com um amigo meu de infância, esse meu amigo de infância falou assim, cara, eu tô saindo de uma agência de publicidade que eu sou sócio e tô querendo abrir uma minha, assim, ele tinha vários sócios e tal, falou, meu, a gente se conhece há muito tempo, você não quer abrir essa agência de publicidade? E eu sempre, cara, assim, não era a minha área, mas eu sei programar, desenvolver website, Photoshop, Illustrator, InDesign, cara, assim, por hobby, não sei explicar isso pra vocês, aquelas coisas que eu sei fazer, eu aprendi quando era moleque, eu lembro que eu tinha 16 anos na época, eu fiz o primeiro trabalho da escola que foi entregue num site, tinha que fazer um trabalho para a escola de geografia na época, se eu não me engano, era um trabalho bem extenso e eu entreguei um site, cara, olha que loucura, eu fazia por esporte mesmo, aprendi sozinho. Enfim, eu falei, cara, vamos entrar nessa aí. Daí abri, né, essa agência de publicidade, a gente abriu ela, era uma sobreloja, né, embaixo, na época eu tinha começado a namorar a Fabi, e eu abri essa agência de publicidade em cima da loja que a Fabi estava abrindo na mesma época, a gente alugou praticamente juntos o lugar lá, né, teve um delayzinho assim, na verdade, ela abriu a loja primeiro e depois eu aluguei uma sala no andar superior, tinham 3 salas lá e eu aluguei uma das salas. E comecei a agência lá. A Fabi tinha uma loja de noiva na época, de vestido de noiva e festa. E comecei a agência lá, tudo mais. Toquei o negócio. Tivemos clientes até relativamente grandes. Mas eu ainda não me sentia completo. Tinha alguma coisa que faltava ali na minha vida, né? E eu tava naquela impasse. A gente precisava sair de lá porque a Fabi ia fechar a loja. E eu também não queria ficar com o aluguel só da sala, o dono do imóvel queria o imóvel inteiro de volta, se desalugasse a parte de baixo. Enfim, aí eu peguei e peguei toda essa estrutura que eu tinha dessa agência com esse meu sócio e montei no fundo da casa do meu pai, onde foi o início de Auto Super, né? E, cara, eu toquei mais um ano e pouco lá o negócio, eu não tava feliz. Um dia eu cheguei no meu sócio e falei, cara, ele até meio que peguei o cara desprevenido assim, eu falei, cara, acabou, eu não quero mais, tal. Ele, como assim? Eu não quero, velho, de verdade. Você pode ficar com os clientes, de verdade. Falei assim, pode tocar o barco aí do negócio,
A única coisa que eu quero é a minha máquina, que é a máquina que eu usava para trabalhar. E, cara, fiz isso sem ter nada em vista. Absolutamente nada. E assim, todo mundo que trabalha na AutoSuper, grande parte das pessoas lá, eu conheci em postinho, dando rolê com o carro e tudo mais, né? Eu frequentava mais naquela época. Né? Nisso a Fabi estava trabalhando numa empresa, eu fiquei, vamos dizer, praticamente 100% desempregado, não tinha nada para fazer. Eu conheci o Lucas de postinho. O Lucas, ele era um cara que na época, ele passou por várias coisas que vocês já devem ter visto lá no canal dele, o AVC e tudo mais. E, cara, ele vendia um açaí bom pra caracas, velho. Não posso falar a palavra. E ele vendia um açaí muito bom. E eu comprava esse açaí, não só para dar uma força para ele, mas porque eu gostava, eu comia à noite. Né? O dia que ele parou de vender, eu falei, pô, cara, não tenho mais o açaí para comprar à noite. Ele falou, sério que você comia açaí à noite? É super calórico, eu não sabia. Olha só. E, cara, eu tinha amizade com o Lucas, mas era aquela amizade assim, cara, conheço de postinho, a gente dava rolê junto, tal, não sei o quê. E ele postou no Facebook dele que tinha uma vaga para trabalhar na área de mídias sociais, que foi uma coisa que eu me especializei nessa época de agência, né? Eu não fiquei tanto na parte de ilustração, design, desenvolvimento de site, até fiquei, mas eu me especializei muito na parte de SEO e mídias sociais. E daí ele postou que tinha uma vaga lá, eu chamei ele e falei, ô, cara, você postou que tem uma vaga aí, de verdade, quero ir trabalhar com você. Ele falou assim, meu, isso daí não é pro seu bico, pra sua agência e tal, né? Porque ele imaginava que eu tinha um negócio grande. Eu falei, cara, você não tá entendendo, eu larguei tudo, eu não tenho nada para fazer, eu não tenho renda nenhuma, eu dei uma de louco e eu descobri que eu preciso trabalhar porque a Fabi na época a gente já estava começando a pensar em ter filho e tudo mais. E daí o Lucas falou, beleza, me chamou lá para fazer uma entrevista com o cara que era o chefe dele, né? Ele trabalhava na área financeira e uma parte comercial lá. Eu fiz a entrevista, passei e comecei a trabalhar lá. E a gente ficou mais próximo, tal. O Lucas tinha uma página, ele me convidou para curtir uma página no Facebook que chamava AutoSuper. Essa página tinha tipo 20 curtidas, sei lá, 100 curtidas, que era tudo de amigo, familiar e tal, e ele compartilhava conteúdo. E eu achei legal o conteúdo que ele compartilhava, que era coisa que a gente não via no Brasil. Isso vem muito das referências que a gente tem até para algumas coisas que a gente faz na AutoSuper, né? E daí eu falei, porra, cara, legal pra caramba isso daí, que esse conteúdo que você tem. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu te ajudar a crescer isso daí, eu faço isso, é o meu trabalho. Posso te ajudar a crescer isso daí? Daí ele falou, pode. E me colocou lá sem pretensão nenhuma como administrador na página e a gente começou a trabalhar junto. Cara, a gente começou a trabalhar junto naquilo. Né? O Lucas na época tava, andando com uma... Na verdade, andando a pé porque ele tinha uma Megane que tava blindada, super... O carro tava mais ou menos... O câmbio tava ruim, o resto do carro até tava ok. E ele às vezes ia trabalhar a pé. E eu, na época, tinha o S3, eu tinha a S3, que hoje é minha de novo, eu vendi esse carro. E tinha um Assa Turbo. Eu falei, cara... Você é um cara do bem e tal, não sei o que, pega aqui, ó, tá aqui, dei a chave pra ele, né? Ele até ficou achando estranho, falou, mano, esse cara quer, sei lá, me tratar comigo. Não tinha nada a ver com isso, óbvio, né? Ele falou, tem alguma coisa errada, ele tá querendo alguma coisa de mim. Eu falei, não, cara, pega aí, você gosta de carro, a gente sai, vamos dar rolê junto e tal. E às vezes ele saía com o Astra, eu saía com o S3, a gente saía junto, ia fazer rolê com o carro. E nisso a gente foi trabalhando na página, o Lucas saiu primeiro dessa consultoria, o trabalho que ele tava fazendo lá acabou. A gente montou o escritório na casa do meu pai e o Lucas ia trabalhar na casa do meu pai sozinho. Eu continuei ainda na consultoria porque eu estava precisando da grana que tava rolando lá, né? A AutoSuper que a gente estava montando ali, a gente estava pondo dinheiro, mas não ganhava nada. E daí o Lucas um dia me deu um ultimato, já tinha uns 2 meses que ele já estava trabalhando, ele falou, cara, tá na hora, eu preciso de você aqui, cara, preciso de você focado no negócio para o negócio dar certo. Eu falei, tá bom, me dá mais uns dias aí, eu vou pedir as contas lá, e vou começar a trabalhar com você aí. E daí a gente começou a trabalhar na AutoSuper. A gente compartilhava conteúdo 24 horas por dia, de hora em hora, 7 dias por semana. O negócio era muito louco. Aí a gente trouxe o Gordo. O Gordo era um cara que seguia, via os conteúdos que a gente postava e veio falar com a gente de alguma forma. Eu nem lembro exatamente como... Posso até um dia fazer um vídeo conversando com o Gordo para ver se a gente resgata como que ele foi parar na AutoSuper. Enfim, eu sei que ele foi trabalhar... Na verdade, ele trabalhava de casa, ele não trabalhava lá. Por R$500, eu acho. Ele trabalhava de casa, um negócio assim. E o negócio foi crescendo e tal. A gente foi trabalhando junto, mas nesse tempo, eu e o Lucas, a gente sempre, né, tinha um relacionamento de amigo, assim, né? Mas não de irmão, de parceiro, né?
E a AutoSuper fez isso. A AutoSuper criou esse relacionamento que a gente tem de, é assim, sabe aquele irmão que não é de sangue? Porque eu lembro que, cara, a gente vendeu o Astra, né? Na verdade, eu vendi primeiro a S3, se eu não me engano, eu vendi a S3 primeiro. Aí depois eu vendi uma BMW que eu tinha, 328, câmbio manual, 9,6, branca, linda, roda M3 original. Aí a gente precisou vender o Astra para começar a pagar o salário de um editor, que daí a gente entrou no mundo do YouTube. E chegou uma hora que a gente não tinha mais o que vender. O Lucas estava andando de C3 emprestado, da mãe dele, lá, do pai dele, era um carro lá meio backup que eles utilizavam. E eu tinha um Peugeot 406 quebrado, minha mãe conseguiu o Jorge emprestado com o patrão dela, que era o carro que a Fabi andava, que é o que eu falei para vocês. Ele entrava água e eu não podia mexer naquele carro, porque aquele carro não era nosso, então eu não podia utilizar de projeto para o canal. O máximo que eu podia fazer era algumas manutenções e mostrar para vocês no canal. E, cara, essa época foi muito foda, né? Porque as discussões que eu tinha com o Lucas era uma coisa muito louca. A gente discutia do tipo assim, precisa comprar a gente teve o Peugeot e tal, precisava comprar um aeroquipe de freio, custava R$20. Cara, a gente não tinha R$20 para comprar. A gente chegou nessa época que a gente não tinha R$20 para comprar um aeroquipe de freio, né? E os caras falam, pô, os caras são playboy e tal. Nossos pais ajudaram, não tem nada a ver com ser playboy. Nossos pais apoiaram, mas eles apoiaram até uma certa parte, né? Eles não podiam deixar de sustentar a vida deles para sustentar um sonho que era nosso, era meu e do Lucas, né? Tinha o Gordo, tinha o Arthur, Inácio, aí veio o Tomil, veio o Arthur Barros. Aí depois a gente começou a mandar a gente embora, a gente mandou o Gordo embora, mandou o Tomil embora porque não tinha o que fazer, a gente não tinha um galpão, não tinha serviço lá na casa do meu pai. E nessa época a gente fortaleceu um negócio muito foda. Que, assim, sabe quando você tá no fundo do poço? Eu acho que você já... Acho que todo mundo na vida, todo mundo que tá vivendo aqui hoje e não tá se escondendo dentro de um quarto e tudo mais, atrás de um computador e tem que botar as caras para fazer as coisas da vida, ou seja, trabalhar, estudar, sei lá, fazer algum tipo de correria, sabe o quanto a vida é difícil. Então, assim, tem horas que ela te joga para baixo, é muito pesado, é difícil. E, cara, tinha um cara que tava sempre no fundo do poço comigo e ele falava, não, velho, a gente vai escalar e vamos lá para fora do poço de novo. E a AutoSuper ninguém ajudou, a gente nunca teve ninguém, outro canal grande ajudando, ninguém nunca pegou na nossa mão e falou assim, ó, vamos lá que eu vou dar uma força para vocês, vou levar lá para vocês, vou fazer uma collab, vocês vão crescer e tudo mais. Mas o Lucas era o cara que tava lá comigo, velho, no fundo do poço. A gente tinha um canal de carro, a gente não tinha carro, a gente tinha um canal de carro e não tinha carro. É um negócio muito louco eu falo isso. Mas o Lucas era esse cara. Então, assim, hoje a gente tem uma condição diferente de vida, né? Nossa vida melhorou, obviamente, né? A gente ainda tem muito para que lutar, né? Hoje a gente vive aqui assim, mas vive, graças a Deus, a gente consegue pagar nossas contas. A gente tem uma dívida muito grande com os nossos pais, que apoiaram a gente. Com a Fabi, assim, a Fabi, a minha esposa, ela foi espetacular, porque, cara, ela tava grávida, barrigão do Martin, e ela cozinhava para aquela tropa na casa do meu pai, porque a gente comia lá, porque não tinha dinheiro para comer fora. Não dava para pagar vale alimentação pra galera, e nem eu e o Lucas a gente podia comer fora. Então, quando a galera faz esse tipo de comentário, me deixa muito mal. Que, putz, o canal tá acabando, que os caras estão brigados, que isso e aquilo. A gente tem nossas brigas, é óbvio. Qualquer relacionamento tem. Você que é casado aí com a sua mulher que ama ela, ou que você que tem um irmão que ama seu irmão, seu pai. Cara, vocês têm os desentendimentos de vocês. Eu e o Lucas, a gente também às vezes tem os nossos. Mas, cara, a gente tá sempre olhando pro mesmo caminho, velho. É isso que importa. Então a gente tem aquele momento que tem aquele estresse e depois a gente olha de novo e cara, tamo aqui, tamo junto. Então, a mensagem que eu quero passar é, cara, parem com esse tipo de comentário, é a primeira coisa, assim. E, cara, se você acredita em alguma coisa, se você tem um sonho, por mais mirabolante, maluco que seja, mas que você sabe que aquilo tem um fundamento, cara, vai atrás, irmão. Não importa, assim, ó, eu vou falar que custou muito da minha saúde e da saúde do Lucas, tudo que a gente fez, o que a gente lutou. A gente passou por cada coisa. Cara, a gente fala, mas parece que às vezes as pessoas não acreditam. Mas, cara, a gente ia em evento, a gente se convidava para ir no evento, a gente gravava no evento. O cara nem queria se bobear que a gente divulgasse, porque achava que a AutoSuper era nada. A gente passava o dia lá
E, cara, às vezes a gente não tinha grana nem para comer num food truck que tava lá. Né? É uma situação que a gente chegou assim, é o que eu falo, eu e o Lucas, a gente chegou no fundo do poço e eu tenho que agradecer por ele ter sido meu irmão em toda essa época que a gente, tudo isso que a gente passou, a gente, é assim, ó, cara, eu subia um pouco ali nesse poço, aí puxava ele subia um pouco, me puxava e a gente foi fazendo isso e a gente saiu dessa lama que a gente viveu por, sei lá, 2 anos ou mais, até a Auto Super começar a vingar. A gente tem que agradecer os patrocinadores que a gente teve, que inclusive estão a maioria até hoje no canal, né? Principalmente a Pneu Free, que deu uma força gigantesca pra gente, até hoje dá. E vocês, obviamente, a galera que acompanha, quem tá assistindo esse vídeo, quem tá perdido, depois procura aí Auto Super, né? Agora vocês estão no meu canal pessoal. Assim, não importa, é meio clichê o que eu vou falar, né? Mas tem uma frase do Rock Balboa que ninguém baterá tão forte quanto a vida. Porém, não se trata de quão forte pode bater, se trata de quão forte pode ser atingido e continuar em frente. É assim que a vitória é conquistada. Então, é meio que isso. Então, não importa a intensidade, né? O que importa é você se levantar e sempre em frente. E foi uma coisa que a gente fez. A gente levou muita porrada, a gente levou muito não. A gente teve muita gente que hoje fala com a gente, pô, Auto Super, Felipe, isso, aquilo, mas quando a Auto Super era isso aqui, ignorava. Era tipo, 2 idiotas tentando fazer um negócio. E hoje o cara vê isso de outra forma. A gente continua sendo os mesmos idiotas, né? A Auto Super é um canal de entretenimento, não é? Eu não sou um mega profissional, o Lucas não é, nunca fomos, né, da área de mecânica, mas a gente é entusiasta igual vocês. E eu acho que isso que é a liga que tem entre Felipe, Lucas, Auto Super, vocês e todo mundo, né? Então, vamos encerrar esses tipos de comentários aí de que meu Auto Super tá acabando, isso, aquilo. Vamos entender um pouquinho mais a história e de verdade, você que está aí do outro lado dessa tela, cara, se você tiver numa bad, se você tiver numa ruim, cara, levanta amanhã, cara, respira, agradece por estar vivo e, corre atrás do que você precisa. E você que está numa boa, cara, estende a mão para um cara desse que pode estar precisando, certo? Porque a gente, tirando nossos pais e a família que estendeu a mão pra gente praticamente não teve ninguém aí. Mas a gente já estendeu a mão para muita gente, isso vocês sabem, tá aí no canal para todo mundo ver. Toda vez que a gente tem a oportunidade de estender a mão para alguém, a gente estende, a gente dá força e tamo junto, beleza, galera? Obrigado aí pela força, desculpa esse desabafo, esse vídeo meio chatão, tipo quase 20 minutos de um bate-papo, mas eu queria que vocês ficassem a par disso daí, beleza? Tamo junto, valeu. Vídeo aqui quarta-feira às 8 horas da noite, beleza? Tamo junto.